Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a oração do Senhor. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. A perseverança na oração. Versículo 5 até o versículo 13. Versículo 5. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Versículo 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Versículo 8. Digo-vos que ainda que não se levante, dar-los-á por causa da sua importunação. Ele dará tudo que houver mister. Versículo 9. E eu vos digo que vós pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Versículo 11. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O poder de Jesus sobre os demônios. Versículo 14 até o versículo 28. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Versículo 15. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Versículo 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Versículo 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Versículo 21. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Versículo 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 24. Quando o espírito imundo
tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. Versículo 25. E chegando, acha varrida e adornada, enfeitada. Versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Versículo 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. O sinal de Jonas, versículo 29 até o versículo 36, versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 30. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Versículo 32. Os homens de Nínive levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, do balaio, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Versículo 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Versículo 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Versículo 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Os escribas e os fariseus censurados. Versículo 37 até o versículo 54. Versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Versículo 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Versículo 40. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Versículo 41. Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Versículo 44. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Versículo 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe:
Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Versículo 46. E ele lhes disse: Ai de vós, também doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Versículo 47. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Versículo 48. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Versículo 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impediste os que entravam. Versículo 53. Dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Versículo 54. E armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Terminamos aqui o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece